Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Ederson César e nesta aula vamos aprender sobre a regra de 3 simples, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então fique comigo até o final dessa aula para aprendermos aí juntos sobre esses conceitos, ok? Então é rápido, a gente já começa. Então, regra de 3 simples, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, regra de 3 é uma estratégia de cálculo. E essa estratégia de cálculo é para encontrar o valor desconhecido ou valores que a gente não conhece, tá? E esses valores, eles estão em situações, problemas que relacionam grandezas. E essas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Ou inversamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui na mesma proporção, tá? Recebe esse nome de regra de 3 porque são conhecidos 3 valores nessa relação de proporcionalidade, tá? E o que deseja com essa estratégia de cálculo é determinar o quarto valor, tá? E a gente chama de regra de 3 simples porque trabalha com apenas 2 grandezas, tá? Com mais de 2 grandezas, 3 grandezas ou 4 grandezas ou mais, regra de 3 composta, que é assunto para a próxima conversa, né? Bom, então vamos aqui de situação problema. Para adubar um pomar de área igual a 15.000 metros quadrados, utilizam-se 30 quilos de fertilizantes. E aí a gente já tem as duas grandezas destacadas. A primeira grandeza que a gente viu é a área, que está em metro quadrado, e a segunda grandeza é a quantidade de fertilizante que está em quilo. Tá? Então, eu vou chamar aqui de a área, que a unidade de medida é metro quadrado, a área, e eu vou chamar de F a quantidade de fertilizante que está em quilograma. Com isso, a gente já sabe que 15.000 metros quadrados para adubar essa área são necessários aí 30 quilos, tá? Bom, qual deve ser a quantidade de fertilizantes? Ó, qual deve ser a quantidade de fertilizantes? Esse é o nosso valor desconhecido. Quantidade de fertilizantes X para adubar 32.000 metros quadrados da área desse pomar. Deixa eu arrumar esse zero aqui. 32. Bom, agora, na razão que não apresenta a letra, né? Porque 15.000 está para 32.000 é uma razão, tá? Eu vou chamar de coluna. Coluna que não tem a letra, você vai colocar para o maior valor o sinal de mais e para o menor valor o sinal de menos.
e vai fazer a célebre pergunta, né? Qual é essa célebre pergunta? Está querendo saber o quê? Está querendo saber o x. Para a gente descobrir o x, a célebre pergunta é: para adubar 15.000 metros de área, são necessários 30 quilos. Se eu aumento a área que precisa ser adubada, eu vou precisar de mais fertilizante ou de menos fertilizante? Se eu aumento a área que eu tenho que adubar, é lógico que eu vou precisar de mais fertilizantes. Esse sinalzinho de mais na frente do x indica que o número que a gente tem que encontrar para x, ele tem que ser maior do que 30, tá? Bom, e quando esses sinais na linha, quando eles são iguais, aqui embaixo, os dois sinais são positivos, eles são iguais. Aqui em cima, os dois sinais são negativos, eles são iguais. Quando isso acontece, a gente diz que é uma regra de 3, simples, diretamente proporcional. Regra de 3, simples, diretamente proporcional. E como que a gente resolve uma regra de 3 simples, diretamente proporcional? A gente multiplica em cruz. Tem gente que fala cruz, tem gente que fala x. O que significa multiplicar em x ou em cruz? X vezes 15.000 dá 15.000x. 15.000x igual, agora multiplica 32.000 vezes 30. Então, 15.000 é igual, 15.000x, né? É igual, olha, vamos multiplicar aqui 32 vezes 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. Como nós temos 3 zeros aqui do 32.000, acrescenta 3 zeros. Como a gente tem um zero aqui do 30, acrescenta mais um zero. Bom, agora o 15.000 que multiplica o x em um lado da equação, ele passa para o outro lado dividindo o outro valor. Então, 960.000 dividido por 15.000. E agora, para facilitar essa divisão, observe que a gente tem 3 zeros em cima, com 3 zeros embaixo, a gente simplifica. Esse cortar zero do numerador e cortar zero no denominador na mesma quantidade de zeros, nesse caso, significa que a gente simplificou por 1.000 o numerador e o denominador da fração. Então, ficou 960 dividido por 15. Então, observe aí, ó. Vai pegar o 96, vai dividir por 15. 15, 30, 30, 60, 90, vai dar 6 vezes. 6 vezes 15 é 90. 90 para 96, o resto é 6. Cai o zero, forma o 60. Então, 15, 30, 30, 60, 4 vezes. 4 vezes 15 é 60, para 60 nada. E aí a gente tem uma divisão exata. Essa divisão exata, então, faz com que nós encontramos aí já o valor para x, tá? Então, x é igual a 64 quilos. 64 quilos. Deixa eu apagar esse 64 aqui. Lembro que agora há pouco eu disse que o sinalzinho de mais na frente do x indica que o valor de x tem que ser maior do que 30. 64 realmente é maior do que 30.
Observe também que eu fiz essa multiplicação aqui de 32.000 vezes 30, tá? Não há necessidade. Eu vou resolver esse exercício novamente usando a simplificação. Então, acompanhe comigo. É a mesma situação, problema. A área em metros quadrados é a quantidade de fertilizante que serão utilizados aí, essa quantidade em quilos. A gente já viu 15 mil metros quadrados, são necessários 30 quilos. A gente quer descobrir para esses 32 mil metros quadrados quanto de fertilizante que a gente vai precisar usar, tá? A gente já viu que essa regra de 3 na tela anterior, ela é uma regra de 3 diretamente proporcional, ou seja, quando eu aumento a quantidade da área, quando eu aumento a área que eu preciso adubar, eu aumento proporcionalmente aí a quantidade de fertilizantes, tá? De fertilizante que eu tenho que usar. Então, é uma regra de 3 diretamente proporcional, e eu disse que a gente tem que multiplicar em x ou em cruz, né? X vezes 15 mil é 15 mil x igual a 32 mil vezes 30. 32 mil vezes 30. Qual é a diferença dessa resolução para a anterior? É que aqui, por causa da equivalência, da igualdade na equação do primeiro grau, porque a gente tem uma equação de primeiro grau aqui, né? E pelo fato dessa operação aqui ser a multiplicação, eu posso simplificar valores nos dois membros dessa equação. Começando pelos zeros, 3 zeros no primeiro membro, 3 zeros no segundo membro, eu já simplifico então esses 3 zeros, que aí eu facilito o cálculo. Por quê? Porque agora já não é mais 15 mil, agora é 15. 15 vezes x é 15x. Agora já não é mais o número 32 mil, simplesmente 32. E aqui não é 32, aqui é 30, né, professor Ederson? 30. Então, vezes 30. Agora, outra coisa que é importante a gente saber, que o 30, ele é divisível por 15. Ora, por causa do princípio multiplicativo, esse 15 que multiplica o x, no outro lado da equação, ele vai dividir. Então, ele vai dividir 30 por 15. 30 dividido por 15 dá 2. E 15 dividido por 15 dá 1. Percebe que eu dividi o primeiro membro da equação e dividi o segundo membro da equação por 15. Sobrando ainda, então, 1 vezes x é o próprio x. E no segundo membro da equação, 32 vezes 2. Ora, 32 vezes 2 é 64 quilos, do mesmo modo que a gente viu na tela anterior. Então, né, qual deve ser a quantidade de fertilizante necessária para adubar um pomar de 32 mil metros quadrados? São necessários aí 64 quilos. Tranquilo? Na próxima tela, observe o comportamento de uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Eu acabei de dizer que quando a área aumenta, a quantidade de fertilizante também cresce proporcionalmente. Isso significa que se a gente pegar 15 mil e dividir por 3, eu vou ter aqui, ó, no eixo horizontal, dividindo por 3, ó, eu tenho aqui 3 pedacinhos, ou seja, 10, 20 e o 30, tá? Então, vamos dividir aqui, ó, 15 dividido por 3 dá 5. 5, 10, 15, 15 para 15 dá resto zero. Resto zero.
Como tem 3 zeros que vai cair aqui, não vai dar para dividir, então um zero, mais um zero e mais um zero. Então a gente tem que, quando for usar 10 quilos apenas de fertilizante, a gente consegue adubar 5.000 metros quadrados de área. Tá? Tranquilo? Bom, é claro que se a gente usa 20 quilos de fertilizante, é o dobro, né? Então vai ser 10.000 metros quadrados. Percebe que eu estou resolvendo uma regra de 3 ali, observando o gráfico e as grandezas que ali apresentam. Tranquilo? Vamos agora então para a nossa próxima tela. Nossa próxima tela. Cadê você? Aqui, considere as seguintes situações, tá? Então, a próxima situação é a seguinte: um ônibus faz o percurso do terminal até o centro da cidade e depois volta ao terminal. Um fiscal registrou as velocidades médias do ônibus. Então, registrou as velocidades e registrou o tempo, tá? Nos percursos de ida até o centro em um determinado dia. Então, o fiscal verificou a velocidade média do ônibus e o tempo que ele gastou para sair do terminal, ir até o centro da cidade e voltar para esse terminal, tá? Então, sabendo que há uma velocidade média de 65 km por hora, então aí já tem a primeira grandeza que a gente vai chamar de velocidade média, e a gente sabe que essa velocidade média ela está sendo medida em quilômetros por hora, essa grandeza, ok? O ônibus demora 64 minutos. Observe que a unidade de medida de tempo já está em minutos, poderia estar em hora, 1 hora e 4 minutos. Aí você teria que transformar tudo em minuto, tá? Então, a outra grandeza é o tempo, e eu vou chamar de t. E esse tempo já está em minutos, a sua unidade de medida. Bom, 65 quilômetros por hora, o ônibus levou 64 minutos para realizar esse trajeto. Agora, olha só o que a situação problema questiona. Quanto tempo? Você sabe? Você conhece esse tempo? Não. Então, ele vai ser o nosso x. Tempo x. Por quê? Está perguntando, ó, quanto tempo ele realizará esse mesmo trajeto, mas com uma velocidade maior. Uma velocidade de 104 quilômetros por hora. Então acompanhe comigo aqui. A coluna, a razão que não apresenta a letra, sinalzinho de mais para o maior número, sinalzinho de menos para o menor número, e aí a gente pergunta, tá? Para fazer esse trajeto e o ônibus a uma velocidade de 65 quilômetros por hora, ele faz esse trajeto em 64 minutos. Se eu aumento a velocidade, significa que o ônibus está mais rápido. Então ele vai chegar ao seu destino em menos tempo, porque o ônibus está correndo, ele está mais veloz, a sua velocidade é maior. Percebe que quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. Olha o sinalzinho aqui, ó. Se x é menor que 64, significa que 64 tem que ter o sinalzinho de mais. Observe aqui, ó, os sinais são contrários, tanto na linha de baixo quanto na linha de cima.
os sinais são contrários. Isso nos indica que é uma regra de 3 inversamente. Esse I aí está muito feio. Um I maiúsculo. Regra de 3 inversamente proporcional. Uma regra de 3 inversamente proporcional. E a gente viu na tela anterior que quando nós tínhamos uma regra de 3 diretamente proporcional, nós multiplicávamos os valores em x ou em cruz. Agora que a gente tem uma regra de 3 inversamente proporcional, a gente vai multiplicar paralelo. Tá? O que seria isso? Multiplicar em paralelo. A gente vai multiplicar os valores que estão na mesma linha, ou seja, 104 vezes x ou x vezes 104, que vai dar 104x. Multiplicando, então, 104 vezes x dá 104x. Isso é igual a... Deixa eu apagar esse rascunho aqui. Multiplicando, então, agora 64 vezes 64 vezes 65 ou 65 vezes 64. Acarreta, então, que 104x é igual, cálculo de apoio aqui, ó, 64 vezes 65. 5 vezes 4 dá 20, sobe 2 lá, vão 2. 5 vezes 6, 30. 30 com 2, 32, mais 6 vezes 4, 6, 12, 18, 24, vão 2. 6 vezes 6, 36, 37, 38. E aí a gente tem a soma 0, 6, 8, 9, 10, 11, vai 1, 4.160. Apagando aqui o cálculo de apoio, temos agora que dividir esses 4.160, a gente tem que dividir por 104. Porque se o 104 no primeiro membro ele multiplica, quando ele vai para o segundo membro, ele divide. No caso, ele vai dividir o 4.160. Tá? Vamos fazer aí aqui a divisão. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Dividindo, então, vou ter que usar o método curto, né? 4.160 dividido por 104, tá meio apertado aqui, mas não tem problema. Vamos pensar aqui. 4 vezes 4. 4 vezes 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. 4 vezes 1, 4. Opa, 416 para 416 dá nada. Cai o 0, forma 0, 0. 0, 0 não dá para dividir, acrescenta um 0 lá no resultado. Então, uma divisão exata onde o x vale 40. Apagando aqui o cálculo de apoio, então nós descobrimos que esse x ele é igual a 40. Bom, o que esse x igual a 40 significa? 40 minutos. Ou seja, se o ônibus com uma velocidade de 65 km por hora ele faz o trajeto em 64 minutos, se aumenta a velocidade desse ônibus, o tempo ele diminui, né? O tempo ele diminui. Olha só, se a gente aumenta a velocidade, a gente diminui o tempo para fazer esse mesmo percurso, porque o ônibus está mais veloz, o ônibus está mais rápido. Tranquilo?
Então, uma regra de 3 inversamente proporcional. Ok? Bom, o comportamento gráfico de uma regra de 3 inversamente proporcional. Observe a diferença, né, entre o comportamento gráfico da regra de 3 diretamente proporcional, que era uma reta, e agora a gente tem para a regra de 3 inversamente proporcional essa curva, né? Essa curva que ela está decrescendo aqui, ó. Observe que essa curva ela tende a zero, ela vai tender a zero e aqui ela também vai crescer, né? Ou seja, quando eu aumento a velocidade, ó, percebe que a velocidade está aumentando, ó, 52, 65, 104. Conforme eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo gasto. Então vamos pegar um valor aqui, ó, bem à frente de 60, bem à frente de 104, tá? Vamos imaginar aí que um ônibus seria possível fazer a uma velocidade de 200 km por hora. Humanamente, né? É possível um ônibus. Então, observa que a essa velocidade vai bater aqui, né, no gráfico, né, no prolongamento dessa linha, e ele vai refletir lá no eixo de tempo. Percebe que quando a gente aumenta a velocidade, a gente diminui o tempo, ó. Então, se aqui está 40, esse tempo, se o ônibus conseguisse chegar à velocidade de 200 km por hora, que é muito arriscado, né, por conta do peso, por conta dos passageiros, até a legislação de trânsito não permite, né? Mas o tempo ele vai ser um tempo menor do que 40. Então, regra de 3, inversamente proporcional. Aumentamos a velocidade, diminuímos o tempo gasto. Graficamente, já está representado aí. Bom, na próxima tela, considere a próxima situação. Problema: Camila pagou 3,50 por 2 quilos de laranja. Então, a gente já tem as duas grandezas aí. Dinheiro, né? Quantidade de reais que a Camila pagou pela quantidade de laranja. Dinheiro está na unidade de medida monetária do real e a quantidade de laranja está em quilograma, não está em unidade de laranjas, e sim em quilogramas, em quilo de laranja. Bom, Pedro quer comprar 1,8 kg dessa laranja. Quanto será que Pedro vai pagar? Então, aqui não está a discussão entre o Pedro e a Camila. Está relacionando aí o valor que o Pedro vai pagar pelas laranjas dele. É lógico que o preço do quilo da laranja ele é proporcional. Se eu compro 1 quilo a 10 reais, se eu comprar 2 quilos, eu vou pagar 20 reais. É uma grandeza diretamente proporcional. Então, nesse caso, eu vou indicar aqui por R cifrão quantidade em reais e eu vou indicar aqui por L a quantidade em quilograma de laranja. Por isso L, tá? Então Camila pagou 3,50. Nesse caso eu posso suprimir o zero, 3,50, em 2,5 kg de laranja. Aí o Pedro, ele deseja comprar 1,8 kg. Quanto será que Pedro vai pagar? O valor que Pedro vai pagar é o nosso X. Então, volto a dizer que a coluna que não tem a letra, você coloca o sinalzinho de mais para o maior valor e o sinalzinho de menos para o menor valor. Ou seja,
2,5 é maior que 1,8. E aí a gente faz a célebre pergunta. Para comprar 2,5 kg, foram gastos 3,50. Se eu diminuir, olha o sinalzinho de menos aqui, ó. Se eu diminuir a quantidade em quilo de laranja que eu quero comprar, eu também vou diminuir o preço, o valor que eu vou ter que pagar. Se eu compro menos laranja, eu pago menos por essas laranjas. Se eu compro mais laranjas, eu pago mais por essas laranjas. Tranquilo? Então, aqui a gente tem caracterizado aqui a regra de 3. Deixa eu apagar aqui essas setinhas aqui. Pelo fato dos sinais aqui serem iguais, tanto na linha de baixo quanto na linha de cima, mais e mais, né? A gente tem uma regra de 3 diretamente proporcional. E a regra de 3 diretamente proporcional, a gente multiplica os valores em x ou em cruz. Em x ou em cruz, que é a mesma coisa. Tá? Então, nós temos aqui uma regra de 3 diretamente proporcional, onde eu diminuo a quantidade que eu vou comprar de laranja, eu diminuo a quantidade que eu tenho que pagar por essas laranjas. Então, vai multiplicar aqui x vezes 2,5. Então, vai ficar 2,5x, 2,5x, igual a 1,8 vezes 3,5. Bom, vamos multiplicar aqui 3,5 vezes 1,8. 3,5 vezes 1,8. Deixa eu apagar aqui, colocar esse cálculo de apoio mais para baixo, né? Então, 1,8 vezes 3,5, multiplicação de números decimais. Multiplica como se não tivesse as vírgulas. No final do resultado, acrescenta a quantidade de casas decimais. Então, 5 vezes 8 dá 40, vão 4. 5 vezes 1 é 5. 5 mais 4 dá 9. Mais 8 vezes 3, 8, 16, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3. 3, 4, 5. 5. Pronto. Somamos aqui 0. 9 com 4 dá 13, sobe 1. 5 mais 1 que subiu 6. Nós temos aqui 1, 2 casas decimais. 1, 2 casas decimais. 6,30. Então, 2,5 x é igual a 6,30. 6,30 e 6,0 é a mesma coisa, tá? Bom, agora a gente tem que dividir 6,3. A gente vai dividir por 2,5. A gente vai dividir por 2,5. Então, ó, 6,3 dividido por 2,5. Observe que a quantidade de casas decimais que tem o dividendo e o divisor são iguais. Então, a gente pode excluir a vírgula e dividir 63 por 25. Então, vai 25, 50 vai dar 2 vezes. 50 para 63 faltam 13. Resto aí 13. Acrescenta um zero que não tem, aí tem que colocar a vírgula, tá? Então, ó, 25, 50, 50, 100, 125, 5 vezes. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Temos aí, então, 125 para 130. Falta resto 5.
Como não tem mais algarismo e a vírgula já foi colocada, só acrescentar o zero. Dividir 50 por 25, que dá 2 vezes. 2 vezes 25 dá 50. Para 50, nada. Eu tenho aqui o quociente da nossa divisão, que é um decimal exato. Tá? 2,52 é o nosso valor de x. Portanto, x é igual a R$ 2,52. Deixa eu apagar o cálculo de apoio aqui para ficar uma telinha mais organizada. Bom, conseguimos descobrir aí quanto que o Pedro deve pagar aí pelos seus 1,8 kg de laranja, né? Pedro vai pagar R$ 2,52. Tranquilo? Uma regra de 3, também diretamente proporcional. Seguindo aqui a nossa tela com a nossa última situação, problema. Acompanha aí um automóvel trafegando em uma estrada a velocidade constante de 90 km por hora, faz uma viagem em 2 horas e meia. E aí, novamente, a grandeza velocidade média e a grandeza tempo. Então, a grandeza velocidade média, que nesse caso está chamando de velocidade constante, mais 90 km por hora, é a nossa velocidade média, que está em quilômetros por hora. E o tempo, que eu vou chamar de t, está na unidade de medida de hora. Observe, 2,5 horas, são 2 horas e meia, tá? Bom, então essa velocidade de 90 quilômetros trafegou, né, nessa viagem em 2 horas e meia, e aí a viagem de volta é feita a uma velocidade constante de 75 km por hora. Ou seja, a ida foi a 90 km por hora e a volta 75 km por hora. Aí vem a pergunta, qual é o tempo da duração dessa viagem, tá? Então a gente tem aqui que o tempo dessa viagem, ou seja, da viagem de volta, vai ser x, tá? Continuando aqui, na coluna que não tem a letra, sinalzinho de mais, para o maior número, sinalzinho de menos, para o menor número, e aí a gente pergunta, a uma velocidade de 90 km por hora, a ida foi feita em 2 horas e meia. Se eu diminuo a velocidade, ou seja, o automóvel ficou mais lento, eu vou precisar de mais tempo para eu concluir essa viagem. Isso significa que o valor de x ele tem que ser maior que 2,5, que é o menor valor. Tá? Então, recapitulando aqui, 90 km por hora, a velocidade do automóvel, realiza essa viagem de ida em 2 horas e meia. Se a gente diminui a velocidade, eu vou precisar de mais tempo para eu concluir a viagem de volta. Tá? Então, observe aqui que os sinais são contrários nas linhas, ó, na linha de baixo, menos e mais, na linha de cima, mais e menos, na linha de cima, mais e menos. Aqui caracteriza, então, uma regra de 3 inversamente proporcional. Regra de 3 inversamente proporcional, a gente multiplica paralelo, a gente multiplica em linha
esses valores. Então, deixa eu limpar aqui a minha lousa e a gente vai fazer, então, vamos realizar essas multiplicações em paralelo, em linha. 75 vezes x é 75x. 75 vezes x é 75x, igual a 90 vezes 2,5. 90 vezes 2,5, 2,5. Bom, então x, 75x. 75x é igual. Vamos multiplicar aqui, ó, 25 vezes 9. Você já vai entender por que eu estou multiplicando 25 vezes 9. 9 vezes 5 é 45. 9 vezes 2 é 18, 19, 20, 21, 22. Tá? Como não é 9 e sim 90, cai um zero. Como não é 25, é 2,5, eu tenho uma casa decimal que a gente acrescenta no final desse número. Então, 225,0 ou apenas 225 é a mesma coisa. Apagando o apoio aqui, temos então que dividir agora 225, temos que dividir por 75. O 75 que multiplica o x em um lado da equação, no outro lado ele divide o 225. Então, x, portanto, x é igual. Vamos fazer a divisão aqui, ó. 225 dividido por 75. Então, 7, 14, 21. Vamos tentar 3 vezes. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 7, 14, 21. Mais 1, 22. Divisão exata. O x vale 3. E esse x valendo 3, a grandeza que x faz parte é a grandeza tempo que está em hora. E aí o sinalzinho de mais indica que esse valor x tem que ser maior que 2,5. 3 é maior que 2,5. Logo, o tempo de duração da viagem de volta é de 3 horas, com uma velocidade média de 75 quilômetros por hora. Bom, eu não vou me alongar ainda mais nesse vídeo. Vamos deixar para o próximo vídeo aí a regra de 3 composta. Você aí que ficou aí comigo assistindo e participando dessa videoaula, espero que você tenha entendido. Até a próxima videoaula, que vai ser sobre, a nossa aula vai ser sobre regra de 3 composta. Um forte abraço e aí até a próxima aula. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!